A visão de Patmos. Uma história do apóstolo João. O mar Egeu resplandecia como ouro líquido, enquanto o sol descia no horizonte. Na pequena e rochosa ilha de Patmos, um homem idoso, de cabelos e barba brancos como a neve, sentava-se à entrada de uma caverna. Seus olhos, embora enfraquecidos pelos anos, ainda brilhavam com uma intensidade incomum. Este era João, o último dos 12 apóstolos ainda vivo. Exilado nesta ilha desolada pelo imperador Domiciano por proclamar a palavra de Cristo, partiu o chamado do pescador. Algumas décadas antes, nas margens do mar da Galileia, o jovem João trabalhava ao lado de seu irmão Tiago e de seu pai Zebedeu. O negócio de pesca da família era próspero, com 3 barcos e uma dúzia de empregados que ajudavam a lançar as grandes redes nas águas profundas. Desde a adolescência, João havia aprendido todos os segredos do ofício, como interpretar o movimento das águas, reconhecer os melhores locais de pesca e prever as mudanças do tempo pelo comportamento das nuvens. Os filhos de Zebedeu eram respeitados entre os pescadores locais, mas também conhecidos por seu temperamento explosivo e sua impetuosidade. Não era raro vê-los em discussões acaloradas no mercado, ou defendendo sua família com palavras duras e punhos cerrados. Características que mais tarde levariam Jesus a dar-lhes o apelido de Boanerges, filhos do trovão. Encontro com Jesus. Naquela manhã, o ar estava fresco e o céu claro. As redes estavam pesadas de peixes quando João avistou uma figura caminhando pela praia. Era um homem de presença serena, mas com um olhar que parecia penetrar a alma. Aquele é Jesus de Nazaré, sussurrou Tiago para seu irmão. Dizem que João Batista o proclamou como Messias. Jesus se aproximou do barco e, com voz calma, mas cheia de autoridade, disse: "Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Houve um momento de hesitação. João olhou para seu pai, para as redes cheias de peixes, para o negócio que era sua segurança. Mas havia algo naquele homem, algo indescritível que o chamava. Sem trocar palavras, João e Tiago largaram as redes, despediram-se do pai e seguiram Jesus, o discípulo amado. Nos 3 anos que seguiram, João tornou-se um dos mais próximos seguidores de Jesus. Junto com Pedro e seu irmão Tiago, formava o círculo íntimo do Mestre. Foi testemunha de milagres extraordinários que transformaram sua compreensão sobre o divino e o humano. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, estava lá. Quando o Mestre se transfigurou no monte, revelando sua glória celestial, João foi uma das 3 testemunhas. E quando Jesus agonizou no jardim do Getsêmani, João estava entre os escolhidos para velar com ele, em uma noite particular, durante a última ceia. Joel recostou. Se no peito de Jesus, o Mestre sabia que seria traído, sabia que enfrentaria a morte, e ainda assim, com infinita ternura, permitiu que João descansasse em seu ombro. Foi neste momento íntimo que João compreendeu o verdadeiro significado do amor. "Mestre", sussurrou João, "quem irá traí-lo?" Jesus respondeu suavemente: "É aquele para quem eu dar este pedaço de pão molhado." E entregou o pão a Judas Iscariotes. João queria intervir, queria impedir o que estava por vir. Mas Jesus tocou seu braço gentilmente, seus olhos comunicando uma aceitação serena do que estava predestinado. Ao pé da cruz, o dia mais sombrio da vida de João chegou quando Jesus foi preso e condenado. Diferente dos outros discípulos que fugiram com medo, João seguiu seu mestre até o fim. Estava ao pé da cruz quando os cravos perfuraram as mãos e os pés de Jesus, quando a coroa de espinhos foi pressionada em sua testa, quando o sangue e a água escorreram de seu lado ferido. João sustentava Maria, mãe de Jesus, enquanto ambos testemunhavam o sofrimento do homem que mais amavam no mundo. Com a respiração entrecortada e a voz fraca, Jesus olhou para baixo e viu os dois. "Mulher,
Eis aí o seu filho, disse Jesus para sua mãe, indicando João. Depois, olhando para o discípulo, pronunciou: Eis aí sua mãe. Naquele momento de dor insuportável, Jesus confiava sua própria mãe aos cuidados de João. Era um testemunho do amor e da confiança que depositava nele. A partir daquele dia, João levou Maria para sua casa, cuidando dela como se fosse sua própria mãe. O testemunho da ressurreição, 3 dias após a crucificação. Maria Madalena correu até a casa onde os discípulos se escondiam, ofegante e com lágrimas nos olhos. O túmulo está vazio. O Senhor não está lá. Pedro e João se entreolharam por um instante, antes de correrem em direção ao sepulcro. Apesar de João ser mais jovem e chegar primeiro, ele esperou por Pedro antes de entrar. O túmulo estava vazio, exatamente como Maria havia dito. Os lençóis que envolviam o corpo estavam dobrados cuidadosamente, como se Jesus tivesse simplesmente acordado de um sono. João foi o primeiro a compreender. Não era um roubo, não era uma fraude. Jesus havia ressuscitado, exatamente como havia prometido. A fé irrompeu em seu coração como uma fonte inesgotável. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Jesus apareceu no meio deles, atravessando portas trancadas, João sentiu seu coração arder de alegria. O Mestre havia vencido a morte. Tudo o que ele havia ensinado era verdade. O apóstolo do amor. Nos anos que se seguiram à ascensão de Jesus, João tornou-se um pilar da igreja em Jerusalém, ao lado de Pedro e Tiago. Quando a perseguição se intensificou, João se mudou para Éfeso, onde estabeleceu comunidades cristãs por toda a Ásia Menor, diferente de muitos outros apóstolos. João não morreu como mártir. Em vez disso, foi exilado para a ilha de Patmos, durante a perseguição do imperador Domiciano. Foi neste exílio que recebeu a revelação do Apocalipse. João havia se tornado conhecido como o apóstolo do amor. Em suas cartas e ensinamentos, repetia incansavelmente a mensagem central que havia aprendido com Jesus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Certa vez, quando já era muito idoso e precisava ser carregado para as reuniões da igreja, perguntaram-lhe por que sempre repetia o mesmo ensinamento sobre o amor. João sorriu e respondeu: porque é um mandamento do Senhor. E se apenas este for cumprido, será suficiente. A visão de Patmos. Agora, sentado à entrada da caverna em Patmos, João refletia sobre sua longa jornada. Havia sido um pescador comum da Galileia, transformado pelo encontro com Jesus, havia presenciado milagres, a ressurreição, a ascensão. Havia visto a igreja nascer e crescer sob perseguição intensa. O sol já havia se posto, e o céu noturno se estendia como um manto estrelado sobre o mar. João fechou os olhos para orar, como fazia todas as noites. De repente, uma luz mais brilhante que o sol o envolveu. João caiu com o rosto por terra, tremendo. Uma voz, poderosa como o som de muitas águas, falou: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Estou vivo. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. João ergueu o olhar e viu aquele que amava, mas agora transfigurado em glória indescritível. Jesus estava de pé entre 7 candelabros de ouro, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Seus cabelos eram brancos como lã, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze polido, e sua voz como o estrondo de uma cachoeira. Escreva em um livro o que você vê, ordenou Jesus, e envie-o às 7 igrejas. Foi assim que começou a revelação do Apocalipse. Durante dias, João permaneceu em um estado de transe espiritual, esquecendo-se de comer ou beber, enquanto visões sobrenaturais se desenrolavam diante de seus olhos espirituais. Viu o céu aberto como um pergaminho sendo desenrolado. Contemplou o majestoso trono de Deus
cercado por um arco íris do Esmeralda. Testemunhou 4 seres viventes, cobertos de olhos que proclamavam incessantemente a santidade do Altíssimo. Com espanto e temor sagrado, João assistiu ao desenrolar dos 7 selos. Ouviu o som das 7 trombetas e contemplou as 7 taças da ira divina sendo derramadas sobre a terra. Viu o confronto cósmico entre a mulher vestida de sol e o dragão de 7 cabeças, a besta que surgia do mar e o falso profeta que emergia da terra. Por fim, seus olhos maravilhados contemplaram a gloriosa visão da Nova Jerusalém, reluzente como jaspe cristalino, descendo dos céus como uma noiva adornada para seu esposo. Suas fundações de pedras preciosas, suas ruas de ouro puro e transparente como vidro. João escreveu tudo com mãos trêmulas, sabendo que estava registrando não apenas para sua geração, mas para todos os cristãos que viriam depois dele. A mensagem era clara. No final, após todas as tribulações, Cristo triunfaria, o bem prevaleceria sobre o mal, e Deus habitaria para sempre com seu povo. Quando João foi finalmente libertado de Patmos, retornou a Éfeso, onde continuou servindo as igrejas até o fim de seus dias. De todos os apóstolos, foi o único a morrer de causas naturais, em idade avançada. Em seus últimos momentos, rodeado por discípulos fiéis, João sorriu serenamente. Seus olhos, embora turvos pela idade, pareciam enxergar além do véu que separa este mundo do próximo. "O que você vê, mestre?" perguntou um jovem discípulo. Com estas palavras, João, o discípulo amado, o último dos 12, o apóstolo do amor, fechou os olhos neste mundo e os abriu na presença daquele que havia seguido por toda a vida. Seu legado permaneceria através de seu evangelho, suas cartas e o livro do Apocalipse, testemunhos escritos por um simples pescador que havia caminhado com Deus, encarnado e vivido, para contar esta história. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.